pelo que eu percebi, a gente vai mudar, né? Não vai ser mais o Lucas que vai abrir essa semana da Matchcomp. Vai ser, Sim. sim, Rafa. Eu acho que a gente já tem gente o suficiente para a gente dar início a essa 24ª, é isso? Eu não sei ler números É romanos, de vigésima, qualquer Vigésima. forma. é 14ª, né? É Décima vigésima. quarta, isso? A Vigésima. gente não tem nem idade para ter 24ª, né? É, tipo, A 14ª semana da Matchcomp. Então, ah, Rafa, se você quiser começar a apresentar, eu peço sim. que quem fica para assistindo, desligue o microfone e vai ter provavelmente a sessão de perguntas. Eu imagino que é também aberto a pessoa que está participando se você escolhe as perguntas durante a apresentação ou se você quer no final da apresentação receber as perguntas. Então, mas eu peço que desligue os microfones para ajudar, né? Então, pode ficar à vontade, Rafa. Pode começar a apresentação que ah, você tem o palco para você. Obrigado, York. Obrigado, Igor. Não sei. E, Ixi, e muito obrigado tentei. pela presença de todos vocês. Esse é só o primeiro dia. A gente vai ter o evento aqui acontecendo a semana toda. Então, é isso aí. Vamos lá. Sim. É, olá, eu acho que a maioria de. Quer dizer, não sei se a maioria, acho que a maioria de vocês me conhece. Se não, eu sou o Rafa. Não vou me apresentar agora, mas vou salientar, como o Igor disse sobre as perguntas, cabe a mim, né, a questão de quando vai haver perguntas, e eu estou decidindo agora que não vai haver perguntas. Isso é a minha decisão. E se não gostarem, reclamem comigo quando, né, tiver presencial. Começo aí com vocês viram o meu título, né? Ceci n'est pas une pipe ou ceci n'est pas une présentation. Não sei falar francês, mas é isso aí. Primeiramente, se não é uma apresentação, o que que isso é, né? Eu vou começar primeiramente falando quem sou eu, né? Me chamo Rafa e sempre acho muito difícil me apresentar. Seria muito melhor se vocês pudessem me conhecer para depois vocês decidirem quem eu sou para vocês, né? Mas de qualquer maneira, eu sou conhecido aí dentro da comunidade Matcom por pessoas, pelo menos antes de 2 anos atrás, né? E eu tenho, né, um outro nome dentro dessa comunidade, que é Matrix. E, e não que o tema dessa semana seja uma homenagem a mim, na verdade, é só uma coincidência. Em geral, no mundo exterior né, a esse mundinho aqui específico que a gente está, eu me apresento sempre falando sobre minha formação acadêmica, mas não vou fazer isso aqui. Como contraponto, me apresentarei falando das minhas interseções de identidade e tal. Eu sou uma pessoa trans não binária, de pronomes ele e ela, ou qualquer neopronome. E para quem não me conhece, não precisa se referir a mim, então nenhum pronome é ótimo. Para as pessoas, para quem me conhece, respeito, né? É bom. Sou pansexual, vegetariano, no caminho da não monogamia, anarcomunista em formação, também sou formado em Matcomp, não coincidentemente. Em outrora, fui pessoa organizadora dessa semana e de outros eventos Matcomps em geral. Faço curadoria de pessoas interessantes e de incensos, não formalmente, é claro. Hoje meus hobbies têm sido fazer um monte de coisas pela metade, e, ultimamente, investigar questões relacionadas à subjetividade e coisas que, teoricamente, a matemática não explica explicitamente. O que eu vim fazer aqui hoje, né? Eu vim fazer o que eu faço de melhor, que é nada, né? E vim dar um processo aí de contação de histórias e argumentação de bar aí. Mas eu acho que não vai ter muita argumentação, não. Vai ser muito mais uma contação de histórias. E o tema central que eu escolhi, né, que foi e será o tema dessa apresentação, é autorreferência. Não sei se, né, com as milhares de dicas que eu dei até agora aí, foi possível captar.
né? Autorreferência, ou, melhor dizendo, cada um come o próprio rabo. Na verdade, Gödel comendo o rabo de todo mundo, mais especificamente de Alfred North Whitehead e Bernard Russell. Mas isso vou explicar mais tarde. Entrando já no tema, né? Vou dar alguns exemplos aí de exemplos canônicos, talvez vocês já esbarraram na vida, de questões da autorreferência, questões que giram em torno desse tema. O tema eu diria que é autoexplicativo, mas se ele não for autorreferente, é aquilo que faz referência a si mesmo. Então, assim, explicando aí em voz alta. Acho que deve ser isso mesmo. Não pesquisei, não. Aí um grande exemplo, que é um exemplo clássico, né, que é essa eu não sei se é uma pintura, porque o Escher fazia coisas em vários lugares, ele fazia coisas absurdas em xilografura também, é um trem doidão. Mas é um clássico dele também, que acho que todo mundo deve conhecer, que é Drawing Hands, que são mãos se desenhando, o que é uma imagem muito incrível. Muito ruim não poder ver a reação de vocês, né? Se estivesse no ao vivo, dava para ver na cara de vocês se vocês estavam entediados ou não. Mas se tiverem, é bom também que eu não consigo ver a cara de vocês. Então, tudo bem. Aqui tem uma releitura minecraftiana, feita aí por esse usuário Dem313, usuário do Reddit, de Waterfall, também pelo Escher, que também é um clássico de processo autorreferentes, assim, no sentido de que ele cria loops estranhos, de que a imagem traz, né, uma queda d'água que volta a si mesmo, assim, no movimento perpétuo, né? Aqui outra imagem de autorreferência aí que também se aplica, que é uma pichação em alguma parede aí para uma pessoa autora que eu não conheço e que eu peguei na Wikipédia sobre autorreferência. Eu pesquisei só pelas imagens, tá? Não pesquisei sobre a definição, mas é isso aí. Um grafite dessa vez, também autorreferente, muito legal, que eu achei incrível. Também em alguma parede por aí, para uma pessoa autora que eu não conheço. Mas um trabalho muito, muito bonito. Talvez seja, né, Heron, o nome dessa pessoa. Talvez. Faz sentido? Talvez. Faça. Não sei. Aqui vem talvez uma obra autorreferencial não canônica, que é chamada de canon. Entenderam? Pegado as contradições? Mas não canônica no sentido de que talvez vocês não conheçam, não sei como é que a relação de vocês com a música. Mas a ideia do canon é que ele é construído para que ele seja reproduzido. Ele é reproduzido em uma voz primeiro, mas não necessariamente todo, e depois de um tempo a mesma música ela é tocada em uma outra voz. E muitas vezes esses canons são pensados, muitas vezes não, eles são pensados para que as notas, dado esse delay no tempo, às vezes esse delay no tempo no sentido do começo da segunda voz ou da terceira voz, ou também da compressão dos tempos, para que as notas, né, se alinhem de uma maneira que fica harmonioso, ou dissonante, né, mas de uma maneira que tenha intenção. E é muito legal pensar nisso, de uma música que usa a própria música para se harmonizar durante um tempo. E aí entram vozes, começa a primeira voz, tocando, depois entra outra voz em um outro tempo, e aí Bach gostava de fazer umas coisas muito mirabolantes. Tem um canon dele que ele, tipo, faz o canon meio que numa fita de Mobius, sabe? E aí o canon vai se repetindo nessa distorção, literalmente, da faixa, do papel, assim. É incrível. Beijo, Bach. Outras coisas autorreferenciais e outros tipos de autorreferências são o que a gente chama de palavras autológicas, em que a lógica da palavra, em algum sentido, está nela mesma.
Tipo a palavra palavra, que é o quê? Uma palavra. A palavra real, que é real. E aí eu não vou definir o que é real aqui, fica na cabeça de vocês. Talvez a gente está aí numa simulação, mas a palavra real dentro dessa simulação, dado o arquétipo, né, da simulação, que é a nossa realidade. A palavra pentassílaba, que é uma palavra pentassílaba, se vocês contarem as sílabas, eu posso ter contado errado, mas tudo bem. E a própria palavra autológica, que por si só se descreve sendo, né? E tem um monte de palavras não autológicas, né? Tipo, a palavra, tem exemplos tipo a palavra longo, que é uma palavra pequena. E aí, palavras não autológicas são conhecidas como heterológicas. Fica aí. Aqui, uma coisa talvez mais próximo da realidade, acho que as pessoas que fizeram discreta, matemática discreta, né, que agora se dividiu em duas disciplinas, e eu não sei se a primeira disciplina aborda essas questões, a questão de lógica, de maneira geral, mas tem aí, né, um exemplo de autorreferência também. A próxima sentença é falsa e a sentença anterior é verdadeira. Essas sentenças, essas afirmações, se referenciam aí num processo cíclico e, coincidentemente ou não, levam a contradições. E talvez, né, o tema principal dessa apresentação seja o processo de contradições de maneira geral. E aqui, né, um também queridinho de todo mundo, que é um clássico também, que é o produtor aí que Russell, tá aí o R de Russell, né, produziu esse conjunto, que também leva a um paradoxo, porque é um conjunto de conjuntos tais que os conjuntos que pertencem a esse conjunto não pertencem a si mesmo, não são membros de si mesmo, ou seja, são conjuntos que não estão dentro de si mesmo. E aí, essas são as referências, não sei se eu terminei, essas são as referências aí de autorreferências que eu expus aí. Aqui começa, né, talvez, minha contação de histórias, né. Lá em 1901, não tão longe assim, menos de 200 anos, olha pra você ver, gente novinha, tranquilo demais, menos de 200 anos, isso mesmo. Se eu fizer a conta errada, não tem importância, porque, né, sou da matemática, e qualquer conta que eu fizer tá certa. Bertrand Russell publica aí o paradoxo anterior, né, afirmando que qualquer teoria de conjuntos que parta desse axioma aqui, sempre existe um conjunto, os quais os membros são exatamente os objetos que satisfazem certa propriedade bem definida, leva a contradições como é explicitada em seu paradoxo. No caso, a propriedade é que o conjunto não esteja incluído em si mesmo. E aí, o que acontece é, se R pertence a si, se R está dentro de si, ele não está dentro de si, obviamente. Porque se R está dentro de si, ele não vai satisfazer a segunda propriedade, quer dizer, a propriedade desse conjunto, né? E aí, ele não vai estar dentro de si. Mas se a gente pensar que ele não está dentro de si, ele satisfaz a propriedade. E logo, ele está dentro do conjunto R. Logo, ele está dentro de si. Esse axioma aí também é conhecido como teorema de Frege. E eu não sei se é Frege ou Frege, é alemão. E é exposto aí como a lei básica número 5 do The Foundations of Arithmetic, em alemão, Die Grundlagen der Arithmetik, no qual Gottlob Frege tenta investigar os fundamentos da aritmética e da matemática, e depois aí é provado falso pelo Russell. Eu vou lá todo feliz, sentando, né? Melhor tentar e falhar do que não tentar. E aí Russell pensou, consigo fazer melhor. Consigo fazer melhor. E aí ele se junta a Whitehead, não sei, que é alemão também. E de 1910 a 1913, eles publicam 3 volumes
que compreendem aí o princípio da matemática, PM para os íntimos, e aí deixa aí a anotação. Vocês acham que com essa abreviação vai dar bom? Estabelecendo os seguintes objetivos. E aqui, minha tradução livre e computadas de deboche. Analisar, na maior extensão possível, as ideias e métodos da lógica matemática e minimizar o número de noções primárias, axiomas e regras de inferência. Isso tendo em vista teoria dos números, que né, é um assunto bem quente aí, para quem ainda não teve contato, é realmente uma delicinha, e basicamente é o que fundamenta muito da nossa vida, assim, desde lá, a perspectiva de axiomatizar os naturais, depois produzir inteiros, coisas parecidas. A teoria dos números está aí para né, dar muita motivação. Segundo objetivo era expressar precisamente proposições matemáticas em uma lógica simbólica que use as notações mais convenientes que expressões precisas permitem. E o terceiro, resolver os paradoxos que infestam como pragas a lógica e a teoria de conjuntos do século XX, como é claro o criado pelo próprio Russell, né? A ideia dele, ele criou uma praga aí, soltou ela no mundo, desbancou o trabalho de outra pessoa, e aí agora vem com esse papinho de que quero libertar o mundo das maldições que eu próprio criei. É assim que acontece, né? A vida tem dessas. Nessa tentativa de estabelecer os fundamentos, né, para a lógica matemática, eles têm uma perspectiva fundamental, que é tentar banir conjuntos autorreferenciais. E eles tentam fazer isso criando um sistema de tipos. O que é esse sistema de tipos? Um conjunto do tipo mais inferior, que é o tipo mais básico assim, só pode conter objetos, isto é, não pode conter conjuntos. E esses objetos estão aqui em aspas, porque nas referências que eu estava utilizando, não se define o que são esses objetos, né? Mas a gente sabe que eles não são conjuntos. Porque se ele é um conjunto, ele é do tipo inferior aí. E aí tem um conjunto do tipo acima desse objeto, só pode conter ou objetos ou conjuntos de um tipo mais inferior. De maneira geral, a ideia é essa. Ele cria uma espécie de hierarquia de conjuntos. E basicamente, essa tentativa de excomungar, né, o paradoxo acontece porque o conjunto definido por Russell, do paradoxo de Russell, não pode conter a si mesmo, porque senão ele pertenceria a um tipo superior ao seu próprio tipo. Mas, né, surgem limitações seríssimas para se analisar sentenças que fazem o exercício da lógica, como aquele paradoxo da próxima sentença é falsa e a sentença anterior é verdadeira. Por quê? Essa observação, faço essa observação. Porque a gente quer, né, a gente assim, eu parto da perspectiva que nesse processo de construção da matemática, as pessoas, ou da formalização, né, as pessoas que trabalharam nisso queriam que talvez as nossas intuições fossem descritas de uma maneira mais fácil, sabe? No sentido, ou pudessem ser realmente descritas dentro dessa linguagem. E aí, esse excomungar desses tipos e essa criação dessa hierarquia, né? Se a gente for pensar na perspectiva de linguagem, a gente tem vários níveis, né? A gente tem um processo hierárquico da linguagem, mas a gente tem a linguagem, a gente tem a análise da linguagem, que é a metalinguagem, mas se a gente tiver que, né, ir fazendo isso mais e mais, a gente vai ter a meta da metalinguagem, a meta da meta da metalinguagem. Não sei se eu contei os meus metas certos. E assim por diante. Então, realmente surge aí sérias limitações com esse tipo de hierarquização. O trabalho de Russell, né, Russell e de Whitehead foi amplamente admirado, mas tinha um problema que ninguém sabia se toda a matemática realmente estava contida nos métodos delineados por eles, e nem se os métodos oferecidos eram autoconsistentes. Se eles realmente, né... E aqui vou definir aqui consistência aí como livre de contradições, que era o objetivo deles, de maneira geral. Assim, David Hilbert
dono de uma infinita rede de hotéis infinitos. Isso aqui é uma referência, né? Quem não pegou a referência no futuro vai pegar. Aguardem a análise 1 aí. Tá chegando para vocês. Eventualmente vai chegar para vocês, calouros. E se não chegou ainda para quem já está há um tempo no curso, não se preocupe, vai chegar. E chamou todo mundo aí, todo o mundo de pessoas matemáticas, para um desafio, né? Demonstrar rigorosamente, talvez usando os métodos de Russell e Whitehead, que o sistema definido aí, em princípio matemática, era consistente, ou seja, livre de contradições, e mais, porque a ambição é alta, né? Completo. Isto é, que toda afirmação verdadeira, no caso, sobre a teoria de números, que é o assunto quente da época e onde o trabalho de Russell e Whitehead se debulham também, poderia ser derivada usando o princípio matemático. Só que, em 1931, né, mais ou menos ali, uns 30 anos depois, né, não sei qual proposição, Gödel, o maioral, o mais, aquele que deve ser nomeado e exaltado, ao lado também do pai da computação homossexual ateu Alan Turing, grande, trouxe aí a vingança para o Gottlob Frege, que lá, né, teve a sua The Foundations of Arithmetic refutada, né, por Russell. E agora o mundo não só gira, como ele capota. E ele capota feio, assim. Porque chega Kurt Friedrich Gödel com o seu On Formally Undecidable Propositions em Princípio Matemática and Related Systems 1. Você viu aqui que é o bilíngue, né? Na proposição número 6, e afirma que todo sistema formal consistente F, no qual tem uma certa quantidade de aritmética elementar, pode ser dito incompleto. Isto é, existem afirmações dentro dessa linguagem gerada por F, e aí talvez vocês vão entender um pouco o que eu quero dizer com a linguagem gerada mais para frente, que não podem ser provados ou desprovados. Lembrando ali, ó, que é literalmente essa é a definição do incompleto, né? Voltando aqui à definição de completo, ou seja, toda afirmação verdadeira sobre a teoria de números, poderia ser derivada usando princípio matemático. E Gödel chega e fala, não, baseado nisso aqui, não vai ter afirmações que não podem ser nem provadas nem desprovadas. Que a gente não pode dizer nada sobre elas dentro desse sistema. E mais do que essa informação importante, a questão que está aqui pertinente, que tem muita ligação com essa apresentação, ou com o tema dessa apresentação, é a prova dessa afirmação, que traz esse caráter interessantíssimo, que é a autorreferência. Gödel é tão genial que ele pega a autorreferência e cria uma coisa que transforma proposições em números. E aí usa um teorema de teoria dos números para provar essa afirmação. E assim, é lindo, como eu disse, o mundo capota, assim, ele não só gira, mas como ele capota. Que aí os demônios que o Russell e o Whitehead tentaram banir voltam para tentá-los novamente. A vida é cheia de ironias, né? E isso é muito lindo. Talvez eu estou andando muito rápido. Aí é que tem a questão. Tem uma provinha mais ou menos dessa destruição que Gödel causou no mundo? Não, porque talvez fosse meu objetivo, mas na verdade não é agora, porque essa apresentação aqui é um puro devaneio da tarde de hoje. Eu comecei a fazer essa apresentação hoje. Eu tinha o tema definido, eu já tinha avisado para o pessoal da organização que, né, estava em processo. Fui definindo partes de título e coisas, piadas que ia colocar, mas aí peço desculpas, mas a mente às vezes quer coisas que às vezes o corpo não pode produzir e nem ela mesma consegue materializar. E aí tem um monte de rolês aí, vocês sabem muito bem, como a gente está numa pandemia, eu vou usar uma desculpa que na verdade não é desculpa, né? Que aí as ansiedades do dia a dia. Vocês não estão sozinhos, a gente está, muitos de nós estão super ansiosos. Mas não vai ter prova, mas vai ter um puzzlezinho
um Mu Puzzle, fica aí a referência para antigas personas do Lucas, né? Um eterno corno. Beijos. E esse Mu Puzzle vai consistir do quê? É um desafio que a ideia é produzir a string mu a partir da sequência de caracteres strings, né? Para quem não sabe o que é uma string, mi, usando o seguinte sistema, que é chamado de sistema mil, que possui as seguintes regras. Se você possui uma string que termina com a letra i, você pode adicionar um u no final. 2. Suponha que você tenha mx, e x aqui é tipo um substituto, é um espacinho que é uma variável livre. E aí, a partir de mx, você produz mxx, ou seja, você duplica, usando a regra 2, a string que está na frente do m, concatenando ela, colocando ela na frente dela mesma. 3. Se a string i ocorre em qualquer lugar na sua string, você pode produzir uma nova string com u no lugar desse i. E 4, e última regra, se a string uu ocorre dentro da sua string, você pode simplesmente deletá-la, tirá-la de lá. E aqui eu vou dar alguns exemplos, né? Regras simples aí, exemplos da regra 1. Se você tem o i no final da sua string, você pode adicionar um u nela. E aí aqui a gente tem exemplos, né? Mil, mil, mil. Regra 2. Suponha que você tenha mx, então pode produzir mxx. No caso, mi se torna mi se torna mi, mil se torna mil e u. Ou mil e u. Eu sei que a pronúncia aqui é realmente para passar o tempo, gente. Real. Regra 3. Se a string i ocorre em qualquer lugar na sua string, você pode produzir uma nova string substituindo ela com u no lugar do i. No caso, mi vira mil, porque... E tem outra possibilidade, né? Que é substituir o u nessa parte aqui, ao invés do final dela, no início dela. E interessante aqui, que então um dos nossos objetivos para chegar no mu, potencialmente, é chegar no mi. E aí, né, fica aí o desafio para vocês, depois de apresentar a regra número 4. Se a string u ocorre dentro da sua string, você pode simplesmente deletá-la. Aí no final, no meio aí, e aí não faz diferença se deletar os do início ou os desse final aqui, produz a mesma. E a mesma coisa, e o mu produz só um m. São essas 4 regras, basicamente. Realmente eu espero que vocês brinquem com elas. Eu comecei a brincar com elas hoje, mas eu já tinha sido apresentado a esse sistema anteriormente. E eu ainda não tenho uma solução. E aí fica o questionamento. O que fazer quando eu resolver isso? Você pode me enviar uma demonstração da sua conclusão, o L devia estar do outro lado, para aí, meu arroba leafadanerd, no Telegram, e manda também uma chave Pix. A primeira pessoa que mandar essa demonstração, se eu for a primeira pessoa a resolver, não vai ter 29 bolsocornos para vocês. Mas estou pondo meu dinheiro na roda aí. Qualquer afirmação você pode demonstrar que consegue, ou se você demonstrar para mim que não é possível, também vai levar os 29 bolsocornos aí. E fica aí o mu com a vaquinha no final. Um último comentário, porque talvez a minha apresentação foi rápida demais, mas tudo bem. Mas esse comentário é importante. Assim como eu, às vezes, critico Lavoisier porque ele disse nada se cria, nada se forma e tudo se transforma, e aí a gente não pode criar nada mais, também critico Gödel por ter dito que qualquer sistema axiomático que tenha mínimo de aritmética em inteiros não pode ser consistente e completo ao mesmo tempo. Ou seja, se ele consegue provar, se você consegue provar todas as afirmações verdadeiras dentro do seu sistema, ele vai ser inconsistente, ou seja, ele vai possuir contradições. E se você consegue
mostrar que ele é consistente, ou seja, que ele não tem contradições, ele não vai poder dizer tudo no mundo. E no mundo que ele cria, né? Que os axiomas criam. Que os axiomas criam. E aí, o que acontece com isso? Você cai numa desesperança, né? Que... Como é que você trabalha? Se você trabalha acreditando que a matemática é completa, a matemática, né, que se baseia nos números inteiros, é completa, você sabe que ela vai ter contradições. E ao mesmo tempo que isso é desesperançoso, também isso é bonito, sabe? Porque a realidade, e aqui eu coloco a realidade muito entre aspas, porque a matemática não necessariamente descreve a realidade, né? Ela é só um arcabouço, e tem milhões de arcabouços de diversas realidades dentro da matemática. Vai ter contradições. Qualquer arcabouço que se propõe aí a ser completo e ter o mínimo de aritmética nos inteiros, vai ter inconsistências. E se você abandonar, se você quiser que o seu sistema não tenha contradições, vai estar faltando alguma coisa. Alguma coisa no sentido de que você não vai conseguir provar nem desprovar certas afirmações, é, certas afirmações que podem ou não ser verdadeiras, né? Mas essa questão, você não vai conseguir saber se elas são verdadeiras ou não, porque você não consegue provar elas, nem desprovar elas. E isso às vezes me deixa triste, sabe? Me deixa triste, ao mesmo tempo que me deixa triste, é muito bonito isso, porque isso abriu diversas... esse teorema, né, traz aí, tem feeds por aí, porque, como eu citei Turing traz também uma certa versão de teorema de indecibilidade, é, cria um arcabouço, né, que é a máquina de Turing, grande máquina de Turing, que, que fala sobre isso, e aí eu vou defender aqui, vou só citar um ponto, né, eu não acredito que humanos sejam máquinas de Turing, então fica aí, não sei se quem precisa ouvir isso, quem argumenta comigo geralmente sobre isso está aí, mas fica aí o meu manifesto, venha para o lado bom, zero natural, humanos não são máquinas de Turing, não quer dizer que humanos resolvem o problema da parada, mas eu digo que sim, também acredito. Pode dar qualquer programa para um humano, ele vai saber se ele para ou não, pode ter certeza disso. É mentira, gente, isso não é verdade, tá? Não vem desafiar ninguém, não. Se a Jean não tá aqui, beijo pra Jean, grande referência que sempre tá discutindo isso em bares comigo. Sara também, que também tá do lado de Edinho, e estão aí ambos no mestrado e talvez me convençam do contrário, eventualmente demonstrem aí que humanos são máquinas de Turing, mas eu acho que não vai acontecer não. Igor Lemos aí também acho, né? Mas assim, eu gosto de pensar que não. E eu gosto de pensar só porque as duas teorias são interessantes, mas eu gosto de uma coisa mais radical, sabe? De que a gente teoricamente, poderia computar mais coisas, em algum sentido. Mas, então, como eu disse, aqui é um grande devaneio. E eu não sei se o meu slide acaba por aqui, mas fica aí esse último comentário. E aí agora eu tenho o meu PS clássico, né? Que é o meu post-scriptum, que Gente, como minha apresentação é autorreferencial, eu vou falar um pouco sobre o que... Eu sei que já houve essa apresentação inicial do Igor, falar um pouco o que a semana da Matcomp significa para mim. Assim. Eu vou na semana da Matcomp desde 2014, e eu acho que eu ajudo a organizar ela desde 2016. Por que isso? Talvez vocês vão sentir aí a partir dos anos, a semana da Matcomp é um lugar que propicia muita... Talvez agora eu acho que eu só mostrar minhas referências aqui e eu vou mostrar a minha cara para falar com vocês, porque eu quero falar direto olhando para os olhos de vocês, mesmo não vendo vocês. Mas ficam aí as referências que eu usei, né? Esse grande livro aí, que é Gödel, Escher e Bach, A Eternal Golden Braid, que é muito bom, que tenta entrelaçar essas três pessoas que são pessoas incríveis e que produziram trabalhos maravilhosos. E fica aí minhas referências. Beijo para Ana, que está lá pelas Europas, que tem um empréstimo aí
deixou comigo incríveis passatempos matemáticos, acho que ela não tá aqui, mas fica o beijo para ela, e também que me deu o batom que eu tô usando hoje. E também fica essa referência para um convite aí para estudar um pouquinho de teoria de categorias aplicadas, que é muito legal esse texto. Fica aí qualquer coisa, só me pedirem no privado aí, ou me contactarem de qualquer outro jeito. Parei de ir, vou voltar. Isso. Ok. Voltando ao que eu estava falando. A Semana da Matcomp, ela tem uma importância, para mim, como pessoa que é formada em Matcomp e que teve aí desde 2014, desde quando eu entrei, eu fui em todas as semanas da Matcomp. E agora eu deixei a organização, né, mas até o ano passado. Ótimo, Ubiratã. Vou deixar aqui, ó. Você mandar, vou ler. Deixar aqui meu user do Instagram, do Telegram. Meus users nas redes sociais de maneira geral. Rapidinho, gente. Desculpa ter interrompido aqui. Será que você vai levar os 29? Manda a chave do Pix também, hein? Mas fica aí, fica aí. Quem sabe se tiver provas, mandem, gente. Tentem. E me mandem. Porque vai que não deu certo lá do Biratã e vai dar certo para vocês. Mas voltando. A Semana da Matcomp tem essa importância porque ela mostra tudo que a gente pode fazer, incluindo o que eu acabei de fazer, que é nada. Eu contei uma história para vocês, não mostrei matemática nenhuma para vocês, trouxe só referências para vocês irem atrás, porque talvez vocês não esbarrem com essas referências durante esse processo, né? Algumas delas vocês vão se esbarrar, mas outras talvez nem tanto. E vou repetir aí a frase que eu gosto muito de falar sempre. Uma pessoa que forma Matcomp pode fazer o que ela quiser. E tem muitos exemplos, eu acho que vocês vão ver muitos exemplos disso durante a semana, e isso é o mais lindo da semana, assim, sabe? A semana hoje, ela é idealizada para mostrar em sua maioria, Matcomps. Matcomps, as pessoas que estão vivendo Matcomps, pessoas que estão sendo Matcomps, pessoas que foram formadas dentro desse curso maravilhoso. Infelizmente, vocês não estão tendo a total experiência, que é ótima, mas que também é decepcionante, porque a vida é cheia de contradições, do que é ser Matcom, porque a gente não está no presencial, e vocês não podem viver o que é o SENC, o que é o Centro de Estudos, e uma situação de Jéssica que eu vou fazer hoje, que é Centro de Entretenimento da Matemática Computacional, SENC. E, assim, espero que a gente possa voltar o mais cedo possível para estarmos juntos e podermos nos amar, né, e nos odiar, e nos contradizer juntos, e discutir em voz alta, e discutir coisas efêmeras como nossas frutas favoritas, o que é melhor, arroz e feijão. E essas coisas que a gente faz e que às vezes a gente tenta discutir usando matemática, mas é aquela, como eu disse ali lá no início, argumentação de bar. Mas que dá para você, se você tiver um canetão e uma lousa, assim, ó, dá para sentar. Ah, é? Você está dizendo isso aí? Então mostra isso aí. Demonstra isso aí que você está dizendo. Vamos ver quem é bichão mesmo. E, e é sobre isso, sabe? E eu acho que essa atmosfera é muito gostosinha. E também viver a universidade fisicamente, com todas as pessoas e a diversidade que tem naquele lugar, mesmo uma diversidade em níveis limitados, né? Tem várias críticas a isso, mas não é o lugar aqui. Exatamente. Processos físicos de processos argumentativos, sabe? É um debate, um processo estético até, e que a gente sai às vezes, pode sair meio magoado, mas no outro dia a gente está lá de novo, fazendo o quê? A mesma coisa que a gente fez no dia anterior. Isso é burrice? Talvez, se a gente estiver esperando um resultado diferente. Mas se a gente estiver esperando o mesmo resultado, não é burrice não. Porque, né? A gente está esperando o mesmo resultado, não estou esperando nada diferente. Isso aí, levante essas hashtags aí, vamos debater isso aí agora. E fica aí meu beijo. Espero que, como eu disse, né, a apresentação do Lucas aí vai ser alto nível, porque tenho feito curadorias do Lucas aí, sempre alto nível de sofisticação. E muito bom fazer essa introdução para vocês.
Beijo aí no coraçãozinho de vocês. Saudades daqueles que eu conheço. E daqueles que eu não conheço, não tem como eu sentir saudades, né? Mas adoraria conhecer. Pra poder ou amar ou odiar. Porque pra mim, às vezes, é dicotômico, assim. Ou numa área cinza ali, porque, né? A gente precisa de transições. Beijinhos. Eu vou continuar aqui, né? Mas é só despedida mesmo, gente. Ué. Muito Martinelli obrigado, levantou a Rafa. mão. Martinelli levantou a É mão isso já. que eu ia falar. É isso que eu ia Gente, falar. não tem perguntas, tá, gente? Se vocês fizerem alguma pergunta sobre a apresentação, eu disse lá no início. Não vai haver perguntas. Eu não vou responder. Mas Eu podem acho falar que qualquer coisa aí. acho que a Rafa está no direito de não responder, mas Martinelli pode perguntar, se caso Claro. ainda queira. Martinelli quer testar o meu amor, claramente. Ó, o Ale aqui, gente. Ó, Ale aqui, ó, que mora comigo. Tá semi-nu pra vocês. Uma delícia aí. Brinde da minha apresentação. Nenhuma outra apresentação vai ter isso, tá? Então fica aí. Eu não tô vendo ninguém não, tá? Zomil. Todos vocês são quadradinhos muito pequenos, não tá vendo? É isso aí. Ué. Eu tenho que abrir a query? Não sei. Como é que. Como é que ela. Martina levantar a mão, como é que ela fala? Só falar? Pode falar. Eu tava esperando. Eu Pode tava falar. esperando vocês terminarem de falar, mas só queria primeiro agradecer. Eita, Desculpa. Eu perdi o finalzinho e estava muito interessante. O que aconteceu? Abriu para trocar ideia? Se essas ideias não são perguntas, abrimos para trocar ideia sim. Tá. Não sei como que tá o tempo aí, a organização tem que decidir, mas sem perguntas. Temos tempo. Só Temos ideias. Ideias não perguntas, entendeu? Entendi. Para ser questionado, não. Como eu não disse, mas essa é a minha apresentação debutante. Então, assim, eu sou a voz da razão. E se tiverem críticas, façam aí na casa de vocês. Aproveita que a gente está em pandemia e façam aí na casa de vocês as críticas. Mas podem me mandar e-mail também com críticas mais elaboradas e tal, mas não vou levar nenhuma em consideração. Beleza. O Godel é o GOAT, né? GOAT. God of all time, né? Sem dúvida. Eu já comi o pão de queijo, tá, Fábio? Muito bom. Prontinho, tá? Mas Martinelli, por favor, faça sua intervenção. eu só ia fazer a intervenção que a gente sempre tem que fazer na Matcom, que é quando a pessoa que está conversando com você começa a se autodepreciar, né? E aí você tem que cortar e falar assim, não! Primeiro agradecer essa apresentação, Rafa, e dizer que seu microfone tá chiando, primeiro. Oh, meu Deus. Eu troquei de microfone. Em segundo lugar, que eu acho que, enfim, todo mundo que tá na Matcomp tem... Nossa, tem um microfone chiando, gente. É o seu, Igor. A gente tem um pouco dessa consciência de tudo que a matemática poderia ser e na caixinha que ela está colocada. Então, acho que o SENC era um espaço em que a gente buscava expandir isso. Eu acho que uma das funções sociais da Semana do Matcomp é também fazer isso, de, enfim, tratar a matemática na amplitude que ela pode ser tratada, e isso inclui o pensamento crítico, pensamento histórico e filosófico em cima da matemática, em cima do que a gente estuda, e eu acho que é um pouquinho do que a gente viu aqui hoje, então, obrigado por trazer isso, Rafa. Era só isso, não tenho perguntas. Fico feliz com as não perguntas. Fico feliz com a sua fala também. Assim, eu que agradeço o espaço, né? Demorei muito para estar aqui, mas espero que tenha sido... Já que não pode fazer pergunta, eu vou fazer uma afirmação. Aí, se a afirmação estiver errada, você me corrige. Pode ser? Você, com certeza, pegou aquele negocinho do Mimu lá, de um vídeo lá do YouTube, lá de uma aula lá, acho que em Oxford ou Cambridge. No caso... Não é uma pergunta, é uma afirmação. No caso da minha referência. Eu não vi a aula, mas eu tenho o livro, né? Isso. Perfeito. Era isso que eu estava dizendo. Sim. As referências estão no final. Como isso aqui está gravado e eventualmente vai ter, mas se quiserem as referências, podem me pedir.
É realmente um ótimo texto, assim. Ainda não li tudo, porque é, tipo, gigante, e as coisas... E como qualquer leitura matemática, né, é importante você ir lendo e fazendo, interagindo com o texto, fazendo exercícios, brincando com o que o texto está propondo. Então, assim, tem brincadeira para mais de ano, talvez, porque também não necessariamente é um texto fácil de ler, mas é um texto acessível para todo mundo, porque o autor não parte da premissa que você sabe as coisas, que você é uma pessoa da área de matemática, então isso é muito bom, porque o texto é bastante acessível, e é isso, assim, recomendo demais, porque 3 pessoas incríveis, né, Bach, Escher e Gödel, são absurdos, assim, no que eles fizeram, assim, cada um na sua área. Absurdos mesmo. Eu tinha muito problema com o conceito de isomorfismo. Aí, nessa apresentação aí que eu vi no YouTube, da aula, que estava usando esse livro de referência, eu consegui entender a parada do isomorfismo melhor. Achei muito, Então muito fica aí legal. mais uma testemunha da bibliografia aí, ó. É boa Busquem bibliografia. conhecimento. Isso. A primeira coisa que não é o meu microfone chiando, isso são, na verdade, grilos, porque estou visitando a minha família e quando eu falo que eu estou no meio do mato, é literalmente no meio do mato, então tem grilos aqui ao redor, então desculpa, ele não tem muito que eu possa fazer enquanto ao áudio. Eu queria agradecer a Rafa pela apresentação também, que antes eu não pude falar, e talvez realmente não tem muito que eu possa fazer, né? Eu vou ir lá atrás deles. Mas eu ainda acredito que o ser humano é, sim, uma máquina de Turing, mas eu acredito que talvez Rafa não seja uma máquina de Turing, porque Rafa não é um ser humano, Rafa é uma deusa, e então eu só queria agradecer por essa introdução que você fez aí. Foi simplesmente sensacional. A gente vai querer. Vocês querem curtir? Vou agradecer aí meus fãs que estão aí, né, que não se manifestaram, mas que estão aí. Meu fã-clube oficial dentro do coração de vocês. Vocês também estão dentro do meu coração, assim, com o terreno ali, reforma agrária, e superando a reforma agrária depois disso, porque coletivizando terrenos e não estabelecendo eles só em pequenas propriedades privadas, abolindo a propriedade privada do meu coração. E vocês estão todos aqui. Então, beijinhos. Também eu perdi aqui porque caiu a energia e eu perdi um pouco da discussão, mas tem a Luíse mandou mais referência, eu mandei mais referência, então busquem conhecimento, né, como eu acho que já foi falado aí. Eu acredito que a gente pode passar para a segunda apresentação da noite, se você, a não ser que vocês queiram continuar discutindo, porque aqui a gente faz do jeito que a gente quiser, então se mais ninguém tiver coisas a discutir, o Lucas pode começar a apresentação dele sobre um motivo pelo qual você deveria fazer o seu mapa astral. Com um asteriscozinho ali, né? Só para. Então, primeiro deixa eu aprender a compartilhar só uma janela aqui. Vocês estão vendo só uma janela? Abrir outra coisa, vocês estão vendo outra coisa em cima? Tá ótimo, então. Só a sua janela. Tá ótimo. Então eu vou começar aqui. Bem, na última não palestra, né? Rafa, só uma coisa. Diga. Desculpa te interromper. Você vai querer que sejam feitas as perguntas no final, durante? Eu ia falar isso agora. Desculpa então te interromper. Pode continuar. Tá. De qualquer forma, já que ele falou, pode me interromper no meio. Eu prefiro. Ok? A gente tem tempo, estamos aí para isso. Bem, na última não palestra, Rafa falou que a matemática não presta, basicamente. Pelo menos é o que eu entendi. Acho que é o que vocês entenderam também. E agora eu queria falar que a ciência como um todo não presta. Então, bem, vamos lá. Bem, o título da palestra vocês estão vendo aí. Um motivo pelo qual você não deveria... um motivo pelo qual você deveria fazer seu mapa astral.
Bem, eu imagino que a maioria de vocês deve estar confuso se isso é um título sério ou se isso não é um título sério, né? Mas como eu sou libriano, eu não consegui decidir se eu estou falando sério ou não até agora. Mas, de qualquer forma, para quem quiser saber mais sobre mim, esse é o meu mapa astral e eu acho que essa é a melhor maneira de me definir, né? De me explicar aqui no lugar de, sei lá, como Matrix falou, de, sei lá, me apresentar academicamente. Então, bem, eu sou libriano, eu nasci em 13 de outubro, meu aniversário está chegando e eu aceito Pix de qualquer valor. Meu negocinho do Pix é meu e-mail, lucasrezende.rc@gmail.com. Bem, eu sou libriano, que significa que eu sou um amor de pessoa, mas eu tenho ascendente de Capricórnio, ou seja, eu sou uma luz, né? Com uma grande casca, né? De muitos metros de grossura, que não deixa essa luz sair aí para o mundo, né? É uma coisa triste. Meu Saturno tá retrógrado em Áries, o que significa que a minha vida até os 29 anos vai ser uma desgraça. E meu meio do céu tem Virgem, que significa que sou uma pessoa organizada. Então, eu acho que isso explica muita coisa. Eu não vou falar sobre Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, porque isso toca em outros assuntos, mas eu posso falar que se o calado tiver interesse, eu tenho interesse. Então, vamos lá. Eu quero falar para vocês, na verdade, sobre duas formas de pensamento. Uma vai ser o pensamento mágico e outra é o pensamento científico. O pensamento científico é uma coisa que a gente está um pouco acostumado, né, assim, na academia, e de ver, e de ouvir falar, e dessas besteiras aí de Carl Sagan e tal. Mas o pensamento mágico é muito mais interessante e acho que é uma coisa que vocês vão gostar. Então, vamos lá. Para explicar o pensamento mágico, eu não vou falar exatamente de forma muito direta o que é o pensamento mágico. Acho que eu vou começar dando uns exemplos para deixar tudo bem claro. Bem, durante a Segunda Guerra Mundial, tinha guerra lá e tal, e foi a primeira guerra, né, que os aviões tiveram um papel muito importante na guerra. E uma coisa interessante sobre isso é que, eventualmente, os aviões caíam em lugares aleatórios, eventualmente, esses aviões tinham que parar em ilhas e deixar alguma carga ali, fazer alguma coisa para conseguir seguir voo e tal. E algumas dessas ilhas eram ilhas com populações nativas que não tinham tido contato com esse tipo de tecnologia até então. E para eles era interessante receber esse tipo de gente lá, porque eles chegavam com uma carga enorme, cheia de comida, cheia de coisa, sei lá o quê, deixavam lá e iam embora. Então, eles aprenderam que quando esse tipo de coisa chega lá, é sinal de comida, né? E o que eles resolveram começar a fazer depois que eles perceberam isso? Eles começaram a tentar, sei lá, fazer aviões de palha, fazer jipes de palha, de madeira, torres, antenas e tal, para tentar ver, na esperança de quem sabe, se a comida ia aparecer ali, né? Então, olha que coisa interessante. Eles observaram que quando chegava um avião... Meu Deus, o que aconteceu aí? Eles observaram que quando chegava um avião, aparecia um pouquinho de comida ali, alguma coisa interessante, e aí eles observaram isso, eles disseram, pô, vou começar a fazer um negócio que parece esse treco que eu tô vendo aqui, que deve vir comida. Beleza. Então, esse é um exemplo de pensamento mágico. Daqui a pouco a gente vai ver melhor o que vai ser esse pensamento mágico. Outro exemplo aqui agora é o horóscopo, né? Algumas pessoas gostam de ler horóscopo, as pessoas compravam revistinha de horóscopo quando isso existia, né? E bem, o horóscopo diz para você como é que vai ser o seu dia, o que vai acontecer, com o que você deve se preocupar, com o que você deve deixar de se preocupar. E, bem, algumas vezes ele acerta. Algumas vezes o seu horóscopo vai falar, não. Hoje, uma pessoa muito importante para você vai morrer. E, pô, morreu. Que loucura, né?
Então, bem, e aí você começa a se envolver com isso do horóscopo, porque nesse momento aí que você leu e tal, estava certo, e você começa a acreditar naquilo, começa a seguir aquilo. Isso se torna algo mais rotineiro para você. Outro exemplo, que esse aqui eu acho que todo mundo aqui está incluso, é que às vezes a gente pega o celular sem nem ter recebido uma notificação nem nada. Você só pega o celular, pega ele, destrava, olha, vê que não tem nada, fecha de novo e bota do lado, na esperança de que uma notificação apareça ali magicamente. Alguém tá falando Lucas aí? Vocês querem alguma coisa comigo? Querem. O que tá acontecendo aí, gente? Ah, tá. Muito obrigado. Eu sou bonito mesmo. Mas eu só tenho olhos pro Calado e pra Martinelli, pra deixar claro. E o Calado tá namorando e a Martinelli... Depende dela, né? Continuando. Então, bem, a gente vai lá, abre o celular, olha, pô, nenhuma notificação, fecha, daqui 10 minutos abriu, olhou de novo, a gente sabe que não vai ter nada ali. Só que a gente aprendeu a abrir o celular, olhar e esperar alguma coisa dele. Bem, o que todas essas coisas têm em comum? Eu vou sumarizar aqui em 3 pontos. Alguma coisa acontece e alguém observa, primeiro ponto. Segundo ponto, uma conexão é feita... Gente, o que é isso? Uma conexão é feita entre esses eventos que ocorreram. E um terceiro ponto é que a gente não se importa muito de revisar para ver se aquilo continua acontecendo ou não. Então, por exemplo, né? Aqui, pô, apareceu o avião lá, comida, e os caras fazem isso até hoje, mesmo que tenha parado de funcionar. O outro exemplo aqui, do horóscopo, acertou uma vez, só que na maioria deve que erra, né? E a pessoa continua seguindo, lendo. E o mesmo aqui no celular. Algum dia, de fato, você abriu ali, tinha uma notificação, um e-mail super importante e tal, só que não é o caso na enorme maioria das vezes. Então, a característica principal do pensamento mágico é que a gente observa coisas, cria conexões, e a gente fala, não vou revisar esse negócio, não importa muito, para que eu vou me dar o trabalho, sabe? Então, assim, essa mistura de preguiça com uma ótima capacidade de observar padrões que caracteriza a nossa espécie. Bem, a minha apresentação como um todo foi mais ou menos baseada num texto maravilhoso, uma dissertação maravilhosa do Percy Diáconis, de 1983, que é essa Theories of Data Analysis from Magical Thinking through Classical Statistics. Que quem tiver a oportunidade aí de ler, eu recomendo que vocês leiam. Esse texto aqui é um texto que o Pentágono encomendou para o Percy. Percy é um probabilista famosíssimo. Ele resolveu o problema de embaralhar cartas. O Pentágono encomendou para ele para querer entender o que era possível esperar sobre essa coisa de análise de dados, agora nesse momento que a computação estava aumentando lá na década de 80 e tal, e eles queriam saber o que vinha pela frente. E ele escreveu esse texto no WhatsApp! Pô, gente, eu tô de fone, na hora que vocês fazem isso, meu ouvido explode, sabe? Mas... Então, eu não sei o que está acontecendo, não sei o que está fazendo isso, mas a gente está tentando aqui gerenciar. Mas beleza. Pois bem, então, o que eu estou falando? Beleza, então ele escreveu esse negócio, recomendo quem quiser ler aí. E esses são os pontos, voltando lá. Pensamento mágico é quando alguma coisa acontece, alguém observa, uma conexão é feita e ninguém se preocupa muito em revisar essa observação que foi feita depois. Beleza. E agora, o pensamento científico, que todo mundo aqui ama. É basicamente a mesma coisa. Uma coisa acontece,
e alguém observa, uma conexão é feita entre os eventos, e a única diferença é que a gente finge que está interessado em revisar e mudar as nossas convicções, né? E a gente tem todo um processo para isso, de você escrever de forma honesta, e depois o negócio ser revisado, e ter reprodutibilidade, sei lá mais o que, sei lá mais o que. Não importa. A grande diferença é que, em tese, no pensamento científico, a gente está disposto a mudar de ideia. Beleza. Então, isso cria um mapa bem claro para a gente das coisas boas e das coisas ruins, né? As coisas boas estão aqui em cima, que é o pensamento científico, que está sempre certo e tal, onde a gente tem bem, o domínio da ciência, da razão, da lógica, essa coisa maravilhosa. E a gente tem um domínio aqui embaixo, que é o pensamento mágico, que é coisa de bocó, basicamente. Pois bem, a melhor piada aqui, na verdade, é o Randall Forest, mas... E essas coisas estão bem divididas, ok? Então, ou você está aqui, ou você está aqui. Ou você é uma pessoa sensata, que gosta de ler Carl Sagan e segue o Pirula, ou você é um grande idiota. Mas bem, eu queria começar a criticar essa noção, essa divisão aqui, e tentar construir um novo mapa, eventualmente. E a minha crítica, ela vai ter duas partes. A primeira parte é a crítica muito fácil de fazer, que alguns de vocês podem até falar que, na verdade, nenhuma crítica é só um tanto de falácia que eu vou estar jogando em cima de vocês. E talvez seja mesmo. Não me interessa. Bem, então vamos lá. Vamos olhar cada etapa aqui. Primeira etapa diz que alguma coisa acontece e alguém observa. Primeira coisa óbvia, quem está observando, com que intenção essa pessoa está observando, e essa observação foi honesta ou não, né? Será que a pessoa está mentindo? Porque as pessoas podem mentir com os dados também. Outra coisa é que uma conexão vai ser feita entre esses eventos. E nós, para fazer conexões, ainda mais a gente que está na matemática, a gente cria hipóteses sobre o modelo, a gente assume, sei lá, independência de variáveis, a gente assume coisas são integráveis, a gente assume 1 bilhão de coisas para começar a fazer algo. E a última coisa aqui é que a gente diz que a gente está realmente interessado em revisar as premissas que a gente alcançou. E, assim, isso talvez seja muito idealista, né? Não é típico do espírito humano querer mudar de ideia. Mas, bem, todas as críticas aqui são tratáveis, né? Bem, a honestidade da observação, sei lá, se mais de uma pessoa observar, se vários grupos diferentes observar, a conexão e tal, o modelo, dá para tomar cuidado e tal, tentar redimir a quantidade de erros, e a gente pode assumir que as pessoas vão ter, de fato, interesse em revisar as coisas. Pelo menos em certas áreas, talvez seja mais provável. Mas, bem, essa é a crítica fácil, que talvez seja até falaciosa. Agora eu vou fazer uma crítica um pouco mais difícil e um pouco mais legal. Bem, essa crítica vai ser estruturada em alguns pontos, né? Então, bem, primeiro ponto vai ser o seguinte: a gente naturalmente busca por padrões, né? E por que esse ponto seria uma crítica ao pensamento científico, né? A gente tem aqui 3 etapas, né? Alguma coisa acontece, uma conexão é feita, e na terceira etapa a gente resume esses resultados e revisa eles. Como a gente tem essa fissura por buscar padrões, a gente pode ver conexões onde não existe uma conexão. E um exemplo bem interessante disso são os canais de Marte. Um astrônomo italiano, que é esse Giovanni Schiaparelli, no final dos anos 1800, ele observou várias ranhuras, vários canais em Marte, né? E ele publicou isso e tal, e o pessoal nos Estados Unidos leu assim, o pessoal falava inglês, na verdade, né? Acho que principalmente no Reino Unido, nesse momento, leu e tal, e ele usou a palavra canale em italiano,
que você traduz como canal, um canal construído, e não um canal natural, porque existe ambiguidade no inglês para as duas palavras. E o pessoal começou a achar que, pô, existe uma rede de canais que os marcianos fizeram em Marte. E isso, o pessoal fazia mapa, o pessoal escrevia isso e tal, isso foi um rolê na época. Pois bem, né? Então a gente tinha esse ocorrido, e depois, obviamente, com o passar do tempo, quando os microscópios não. Esqueci como é que fala. Não é luneta. Macroscópio, não. Telescópio. Telescópio, isso. Quando eles melhoraram e tal, o pessoal percebeu que era só uns risquinhos mesmo da formação geológica lá. Mas esse é um exemplo que é só uma pessoa que estava enganada e que ficou um pouco admirada e ludibriada. Mas agora eu vou dar um exemplo que é maravilhoso, que é a lei de Bode. Já começa maravilhoso porque o cara chama Bode. Lá pro final dos anos 1700, né, a galera tava começando a conhecer os planetinhas aí, ver o que tinha de planeta por aí, e a gente já conhecia alguns planetas. Quais eram? A gente já conhecia Mercúrio, a gente já conhecia Vênus, a gente já conhecia a Terra, a gente já conhecia Marte, a gente já conhecia Júpiter, a gente já conhecia Saturno e a gente já conhecia Urano, né? E era basicamente isso que a gente conhecia, né? E aí esse cara, o Bode, ele estava brincando com os números das distâncias que eram conhecidas entre os planetas, né? Então, sei lá, se a distância do Sol até a Terra é 10, então eles sabiam que Mercúrio ficava 3,9, Vênus ficava 7,2 e tal. Percebam que isso aqui não está em escala, tá? Eu não preciso falar isso, mas não está em escala. E aí, ele chegou à incrível conclusão de que a distância do enésimo planeta pode ser escrita como 4 mais 3 vezes 2 elevado a n. Ok? E olha que coisa incrível. Isso funcionava para Mercúrio, usando menos infinito como primeira entrada, porque obviamente isso aqui é super científico. De fato era, tá? Isso era ciência na época. Depois aqui para Vênus usando 0, a Terra usando 1, e vai indo a brincadeira aqui. E aí acontecia que depois de Marte, tinha esse 28 aqui, que devia ter um planeta ali, mas ninguém tinha achado esse planeta até agora. Mas, pô, a lei de Bode acertava tão bem pro resto das coisas que o pessoal falou, pô, deve ter um planeta ali, né? Não pode ser que não tenha um planeta ali. Deus claramente escolheu dn igual a 4 mais 3 vezes 2 elevado a n para dispor os planetas. Então o pessoal começou a olhar para o céu e caçar planeta ali. E a coisa mágica é que eles descobriram não um planeta, mas o cinturão de asteroides ali e Ceres, né? Que hoje não é um planeta, mas é um corpo celeste. Aí. E de fato, exatamente na distância que o Bode falou que estava. E aí o pessoal falou, pô, o Bode está certo, né? Ele fez um modelo, ele conseguiu fazer uma previsão de alguma coisa e a previsão estava certa. Então, assim, o Bode é brabo. E de fato, a previsão do cara acertava demais. Tipo, ó, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Ceres, Júpiter, Saturno, Urano, acertou aqui. Só que depois eles acharam Netuno, já estava meio errado, acharam Plutão, já estava bem ruinzinho, e só aí a lei de Bode caiu. Mas ela imperou por praticamente 150 anos na astronomia. Que é um negócio um pouquinho absurdo, né? Isso é uma coisa interessante, inclusive, Netuno foi descoberto muito recentemente, em termos de que a gente espera de um treco gigante no céu. Pois bem, então existe esse primeiro ponto que a gente curte sair buscando padrões por aí. Segundo ponto é que a gente tem que observar o dado. E a forma como o dado se apresenta para a gente importa. Né? Um exemplo que o Peirce dá na dissertação dele, no trabalho dele, é que são esses dois gráficos aqui.
esses dois conjuntos de dados aqui foram gerados com gaussianas e elas têm uma correlação 0,8, ok? Claro que está inclinado, né? Só que a correlação delas é 0,8. A única coisa que muda aqui é a escala, ok? E olha que coisa interessante. Essa primeira aqui, ela parece estar bem mais denso e tal, então a gente olha para isso e fala, pô, tá mais correlacionado. A gente olha para essa segunda aqui, que não tá tão densa, tá mais espaçada e tal, a gente fala, pô, a correlação deve ser menor. E, de fato, eles testaram, perguntando cientistas de Princeton qual das duas tinha maior correlação, e eles sempre falaram que a primeira tinha maior correlação. Então, isso é uma coisa que a gente observa e a gente se engana de ver as coisas dependendo de como o dado tá apresentado. Mas isso aqui é uma coisa até razoável, até simples de se tratar. Talvez é só você querer ver seu dado de mais de uma maneira. Mas, bem, agora vem uma coisa que eu acho maravilhosa, que a reprodutibilidade não salva. Não dá para a gente confiar nela sempre. Um primeiro motivo é que existem ciências que simplesmente não existe reprodutibilidade. Por exemplo, a economia, né? Durante a passada da história, né? A gente teve só uma grande depressão. Então, assim, a gente tem que ter essa grande depressão para analisar. E é só isso que a gente tem para analisar. Não dá para você criar outra terra paralela e pedir outra grande depressão. Ou, por exemplo, agora, recentemente, em modelos epidemiológicos, a gente só teve uma pandemia de coronavírus. Não dá para você simular 1 bilhão de pandemias de coronavírus em 1 bilhão de terras distintas e fitar um modelo. Você só tem uma e é tudo que você tem para brincar. Isso aqui é interessante porque meio que atrapalha a ideia de que a gente pode revisar os nossos resultados. E agora eu vou comentar outro exemplo, dessa vez na física, que é uma ciência que não parece ter um problema de reprodutibilidade, mas que também pode ter. No começo dos anos 1900, o pessoal estava hypado, doidão, no conceito de raio-x, que a Marie Curie tinha descoberto, né, da radiação e tal. E aí o pessoal pensou, pô, ela achou essa. Talvez existam outras formas de radiação. E um cara de uma universidade francesa, a Universidade de Nice, achou um tipo novo de radiação, que são os raios N, né? E, basicamente, os raios N, eles tinham um experimento lá que detectava esse raio e tal, e ele começava a falar propriedades desse raio. O pessoal até criou uma revista, né, só sobre raios N, então existia uma grande comunidade reproduzindo experimentos e tal sobre raios N. Só que começou a ter certa desconfiança de algumas pessoas que tentavam reproduzir os experimentos, não conseguiam, tal. E, bem, no final das contas, todo mundo que estava trabalhando com os raios N, né, estava se iludindo um pouquinho. No fundo, eram problemas de configuração dos experimentos e tal, que criavam essa ilusão de que, de fato, existia alguma coisa sendo emitida ali pela fonte de raios N. E o interessante é que a forma como isso foi descoberto, um cara que estava duvidando dessas coisas foi no laboratório do cara que tinha descoberto os raios N, e, eventualmente, ele simplesmente tirou a fonte de material de raios N, sem o cara ver, botou no detector e continuou detectando os raios N. E aí eles depois perceberam que era um problema lá no prisma e tal, na forma como o prisma estava configurado. E bem, um ramo inteiro da física caiu por causa disso. E veja bem, não é porque ele estava sendo mau caráter, ele não estava mentindo nas observações dele. Todo mundo que trabalhava com isso era honesto. Eles acreditavam que existiam os raios N,
né? E eles reproduziam experimentos. Existia uma comunidade, mas tinha uma falhazinha ali na forma como eles reproduziam, que estava inventando esses raios N. Depois vocês pesquisem essa história, que ela é bem mais profunda que isso, só que não vou explicar a fundo, porque eu não entendo de física para explicar o que estava dando de errado aqui nos experimentos. Pois bem, e agora, um outro ponto para criticar aquele mapa, né? Para deixar mais borrada essa fronteira entre o pensamento mágico e o pensamento científico, é a noção de multiplicidade, que é basicamente o seguinte: se eu tenho um tanto de variável para sair observando, né, e eu quero obter um resultado, é bem provável que eu ache uma variável bem específica ali que seja favorável ao que eu quero. Que é basicamente o que o pessoal costuma fazer, né, quando quer justificar que aquecimento global não existe, ou que cigarro faz bem para a saúde, ou qualquer falácia que alguém te paga muito dinheiro para provar. E também é uma coisa legal, porque é um jeito de você deixar seu chefe feliz, mentindo para ele que o resultado lá no serviço realmente corrobora com o que ele pensa. E bem, como é que funciona esse negócio da multiplicidade? Primeiro é interessante porque é um problema que ataca todos os 3 pontos do pensamento científico. A variável que você está observando, ela talvez não possa ser tão confiável assim, né? A conexão que você faz também não, porque a variável já não é confiável. E você pode só passar sem ver ali e tal, e as pessoas passarem sem ver, e todo mundo sempre escolher o mesmo número de variáveis para testar, e sei lá mais o quê. E bem, esse aqui é um problema interessante porque, de fato, existem provas matemáticas para ele. E eu vou introduzir 2 instâncias desse problema para vocês e mostrar o que acontece. Óbvio que eu não vou falar da matemática porque ela é um pouco complicadinha, mas eu vou contar o que acontece. O primeiro problema de multiplicidade vai ser o seguinte. Imagina que eu tenho um conjunto de N amostras, ok? Todas geradas com distribuição gaussiana. Para quem não sabe o que é distribuição gaussiana, são N amostras aleatórias. Gaussiana é a coisa mais aleatória que dá para ser de aleatório na vida. Então, é isso aí. Então, a gente tem N amostras aleatórias, ok? E a gente sabe que elas têm uma variância, né, que vai ser 1, e a gente quer saber se a média delas é 0 ou não. Ok? Então, eu tenho essas N amostras e eu quero testar se a média é 0, se a média é 0, ou se a média não é 0. Ok? É só isso que eu quero. Tenho as amostras, quero falar. Essas amostras vieram de uma distribuição que tem média 0 ou não. Ok? E o teste para isso é bem simples. Você toma a norma, módulo, né, da média, e verifica se ele é maior que essa quantidade aqui. Se ele for maior que essa quantidade aqui, então a média não é 0. Se ele for menor, então a média é 0. E esse teste aqui, com esse coeficiente 1,96, tem chance de 95% de acertar. Então, igual, sei lá, pesquisa de intenção de voto, né? Isso aqui acerta com 95% de chance. Né? Mas perceba, o que eu estou falando você pega uma amostra, ok, com N pontos, faz esse teste. Esse teste vai falar se a média é 0 ou não. Ele acerta 95% das vezes. Beleza? Por que isso é interessante? Porque agora imagina que você tem uma amostra com os mesmos N pontos, mas você separa ela em, sei lá, 3 grupos diferentes. E agora você faz o teste no grupo 1, no grupo 2 e no grupo 3. Ok? No grupo 1, a chance do teste acertar é 95%. No grupo 2 é 95%. No grupo 3 é 95%. Mas na hora que você vai olhando para todos os 3 grupos, você talvez consiga obter uma coisa que seja uma inverdade, né? E, de fato, aqui a gente tem um exemplo disso. Essa curvinha azul aqui, ela é simplesmente essa quantidade aqui, que é essa
o valor absoluto da média empírica. Então, aqui está essa quantidade, e essa curvinha vermelha é esse 1,96 dividido por raiz de n, que é o limiar ali. Esse dado aqui ele foi gerado, de fato, com média zero, ok? Então, a gente espera que a curva verde, que a curva azul, fique sempre embaixo da curva vermelha, pelo menos 95% das vezes, né? E aqui, no eixo X, eu estou aumentando a quantidade de pontos na amostra, ok? E olha que coisa interessante. Em algumas das simulações, por exemplo, essa primeira aqui, ó, quando eu tinha, sei lá, menos que 10 pontos, eu ia falar que a média é zero. Aí eu coloquei mais um ponto ali, opa, a média agora não é zero. Aí eu coloquei mais um pouco, pô, a média voltou a ser zero, né? O mesmo acontece aqui, ó. A média era zero, fui botando ponto, opa, a média agora não é mais zero, não. Então, veja bem, e essa anomalia, meio que ela pode acontecer em qualquer canto, né? Então, a ideia é o seguinte, se eu quiser que a média seja zero, se eu quiser um teste estatístico e tal, com prova, com rigor e tal, que a média é zero, tudo que eu preciso é de observar várias amostras e escolher exatamente aquelas amostras que vão dar o que eu quero, né? E não tem nada de errado nisso, pelo menos matematicamente. O teorema vale, o teste vale. Né? Beleza. E agora um outro exemplo, que também é maravilhoso, que é o seguinte. Bem, hoje o pessoal está muito nesse hype de rede neural e tal, meu Deus do céu, vamos colocar um tanto de camada aqui, vamos ver o que acontece, sei lá mais o quê. Só que o melhor modelo de regressão, na minha humilde opinião, vai ser sempre a regressão linear. E bem, a própria regressão linear, que é um negócio muito bobinho, que é afetar uma curva, um plano, né, um hiperplano, num dado, também tem um problema de multiplicidade. Olha que experimento interessante. Eu vou gerar cada ponto aqui da minha amostra agora são 51 variáveis, ok? Todas elas independentes, ok? Então, não existe nenhuma relação entre as variáveis. Então, nenhuma variável deveria ser capaz de explicar as outras variáveis, de forma alguma. Muito menos no modelo linear, beleza? Então, eu tenho 51 variáveis, eu vou pegar as primeiras 50 e eu vou querer usar um modelo linear, né, para explicar a última. Ou seja, eu quero explicar y como sendo AX, A uma matriz, mais B é um vetor aqui. Né? B é um número aqui nesse caso, porque x é um número real. E bem, eu vou pegar 100 amostras. Então, eu tenho 100 amostras e cada amostra tem 51 variáveis. E eu quero usar as 50 primeiras para explicar a última. Esse é o meu modelo de regressão aqui. Ou seja, é como se eu tivesse uma imagem que toda ela é ruído, beleza? Toda ela é ruído, toda estática. E eu quero usar todos os pixels. Eu tenho aqui a primeira linha de pixels. E eu quero usar os pixels fora os pixels da primeira linha para tentar estimar os pixels da primeira linha usando um modelo linear, fitando uma reta, basicamente. E olha que interessante. É possível. E, de fato, a gente vai ver que a gente consegue um fit que, em tese, é muito bom. Né? Bem, quando você faz um fit linear, aqui eu estou fazendo ele em R. Mas, bem, a gente tem algumas variáveis que são interessantes. Né? Você quer escrever uma variável como uma combinação linear de outras variáveis. Então, você tem que descobrir os coeficientes, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a variável 1 até a variável 50, né? Para explicar a variável 51, variável y. Bem, o que eu quero saber? Eu quero saber quem é esse bzinho aqui, que é esse intercept aqui. Aí eu vou ter uma estimativa para ele, eu vou ter um desvio da estimativa, que não importa, e eu vou ter o p-value, que eu vou explicar daqui a pouco o que é. Então, por exemplo, o meu modelo diz que o coeficiente da variável 37, ok, tinha que ser menos 0,75219.
Então é isso que está sendo dito aqui, para fitar o plano ali da melhor maneira possível da regressão linear. Quem não estiver entendendo, acho que eventualmente vocês vão ver o que é regressão linear na vida em análise numérica, não sei se ainda existe, ou métodos de computação, ALN, sei lá, não importa. Bem, Atualmente quem dá essa aula é o Murai, que é ALC, que faz ALC, regressão. isso aí. Álgebra linear computacional, para quem ainda não tem. Isso. Pois bem, olha que coisa interessante que acontece aqui. Normalmente, isso vocês vão ver em qualquer livro de estatística aplicada assim, para ciência, sei lá, um livro que um médico vai ler para aprender o que ele precisa saber de estatística para fazer um experimento, sabe? Um livro que um biólogo vai ler, um físico vai ler. Ele vai falar o seguinte para você. Se o p-value for menor que 0,5, significa que essa variável é importante para explicar o negócio. Então, vamos olhar aqui os p-values que são menores que 0,5. Na verdade, eu vou pegar o 0,1 aqui primeiro. Então, esse cara. Então, agora eu vou usar só essas variáveis para tentar explicar a última variável, que é o que eu fiz aqui, ó. Veja o que acontece aqui de legal. Antes, no geral, o fit linear me dava um p-value de 0,23. Um bom p-value está abaixo de 0,05, ok? Então, esse fit linear aqui, antes de eu escolher quais variáveis usar, não era bom. Depois que eu escolhi quais variáveis usar, ele ficou ridiculamente bom. Ele ficou abaixo de 0,0003, ok? E tudo só porque eu saí escolhendo as variáveis. Então, isso daqui está falando para mim que esse conjunto de variáveis aqui, a variável V4, V6, V8 até a V41 aqui, ele explica muito bem, de maneira linear, o Y. Mas, não sei se vocês lembram, eu gerei o Y aleatoriamente, a variável 4 é aleatória, a variável 6 é aleatória, a 8 é aleatória, a 21 é aleatória, todo mundo que é aleatório. Então eu estou falando que o ruído está explicando outro ruído. Não faz sentido nenhum, né? Só que matematicamente está certo. Estatisticamente está certo. Como eu gerei as variáveis aleatórias, eu gerei gaussianas aqui, aleatórias, perfeitamente. Não é um problema da forma como foi gerada, não, tá? Não é por causa de pseudo-aleatoriedade. Dá para mostrar matematicamente com rigor e tal que isso acontece. Ok? Não tem nada a ver com pseudo-aleatoriedade, não. Isso é bem mais tenso que isso. Bem mais tenso que isso. E bem, isso aqui é um modelo linear. Então, um modelo linear achou uma relação onde não devia ter relação nenhuma. Quer dizer, no lugar que menos poderia ter uma relação. Agora, imagina o que uma rede neural, que consegue fazer qualquer combinação de coisa aqui, ou um método de kernel, não consegue fazer nesse treco. Bem, então, por fim, olha que coisa interessante aqui. Agora eu vim aqui e eu vou tentar fazer uma regressão bem mais simples. Eu vou querer explicar y usando uma única variável x. E x vai ser uma normal, ok? É aleatória. E y é 3 vezes um ruído mais x. Ou seja, y e x têm uma correlação de 1/4, aproximadamente. Então, de fato, x devia ser pelo menos mais ou menos capaz de explicar y, né? E olha o p-value que a gente tem, 0,42. Você não pode publicar artigo com esse aqui, mas com esse aqui você pode, né? Então, bem, multiplicidade é um problema e não é uma coisa que a teoria vai resolver pra gente. É um artefato da realidade. Olha que coisa maravilhosa. E agora vem esse outro ponto que é super interessante, que a teoria também não é lá essas coisas, né? Sua vida foi uma mentira. Por que a teoria não é lá essas coisas? Se você for olhar hoje, o que o pessoal está fazendo, sei lá, para tentar de fato explicar como que aprendizado funciona, né? Ou seja, como que a análise de dados funciona e tal. Então, sei lá, como uma rede neural funciona, como um SVM funciona,
como uma regressão linear funciona, tipo, o que de fato está acontecendo ali, vocês vão ver que absolutamente todo teorema começa com a hipótese de que todos os componentes do dado são aleatórios, né? Então, por exemplo, o cara vai fazer um teorema lá que é sobre classificação de imagem, e a imagem é um conjunto de pixels aleatórios fazendo um ruído, ok? Então esse teorema não é como se ele tivesse, de fato, assim, tão grande valor, né? E essa hipótese da independência das variáveis, ela ela é um artefato da teoria de probabilidade, porque é muito difícil fazer teoria de probabilidade sem assumir independência. Então, tipo assim, para a gente conseguir avançar nisso, a gente teria que pegar a teoria que a gente tem de probabilidade hoje em dia e descartar ela e falar que agora todo mundo tem que começar, todo probabilista agora tem que parar de assumir que as coisas são independentes, aí a gente tem que sentar, esperar uns 200 anos de teoria para depois começar a conseguir, de fato, explicar essas redes e coisas que a gente usa hoje. Então, o que isso quer dizer? Que hoje em dia a gente tem teoria até para falar sobre ruído, mas a gente não tem teoria para falar sobre gatinhos. Esse aqui é o Jabu, que é o gatinho do Pedro Otávio. A gente não tem teoria para falar sobre carros numa imagem. Então, sei lá, não existe teoria para falar que um veículo autônomo funciona. Tá? Não dá nem para falar o quão bom ou quão ruim ele é em funcionar. A gente só bota muita fé. Ok? Então, no fundo, o que eu quero falar aqui é que o pensamento científico também é questão de fé, no final das contas. E, bem, com isso, eu acho que a gente consegue propor um mapa um pouco diferente. Porque dá para perceber agora que não é como se existisse essa grande distância entre o pensamento científico e o pensamento mágico. O pensamento científico é só um pensamento mágico hipervalorizado, de certa forma. Claro que ele alcança várias coisas, a gente consegue fazer muita coisa graças à ciência. Só que ele também não é absoluto, não vai resolver todo tipo de problema, né? E ele tem grandes falhas. E são falhas que ele não vai resolver. São falhas que, às vezes, para a gente conseguir resolver elas, a gente tem que pular para outro domínio da razão. A gente tem que deixar de ser uma máquina de Turing e ser mais aberto para outras possibilidades, ser um pouco mais humano, né? Então, a proposta de um novo mapa é basicamente o seguinte: a gente tem aí um domínio das coisas para experimentar na vida, né? E a gente tem formas de andar sobre esse domínio, né? E pontes entre essas formas. E uma dessas formas é o pensamento mágico, outra dessas formas é o pensamento científico. Existem outras também que eu não vou discutir aqui, mas o ponto todo é que se você bota fé no pensamento científico, dado que ele tem toda essa quantidade de artefatos que eu discuti aqui, e você bota fé porque ele funciona, né, de certa forma, porque esse é o melhor argumento que a gente tem para ele tem funcionado até agora, então talvez seja o momento de começar a botar fé também no pensamento mágico, porque ele também funciona, né? Por exemplo, uma forma de botar fé no pensamento mágico, de dar um passo em direção a isso, né, é fazer o seu mapa astral. E você pode até argumentar que, mas astrologia não é um bando de mentira e tal, não dá para verificar e tal. Mas em certos domínios funciona. Algumas pessoas conseguem, sei lá, aprender mais sobre si mesmas com esse tipo de conteúdo e tal. Ou, sei lá, te dá uma maneira de prestar atenção em si mesmo. E, bem, a ideia é essa, que, tipo, quando a gente sai da faculdade, a gente está na faculdade e tal, ainda mais estudando matemática, a gente cria essa ideia
de que o que a gente está estudando é, de certa forma, uma verdade. Sei lá, mesmo que a gente saiba coisas como teorema da inconsistência de Gödel, né? A gente sabe, pô, a matemática não é perfeita, não explica tudo. Mas a gente ainda fica, pô, mas o que ela explica bem, né? E a verdade é que não, sabe? E é interessante estar aberto para outras formas de explicar as coisas, às vezes até para produzir ciência mesmo, porque muitas vezes você não tem só que provar um teorema ou mostrar um experimento e tal. Você tem que argumentar, você tem que construir uma linha de pensamento ali, que parte dele vai ser pensamento mágico. Parte dele é você assumindo alguma coisa que você não tem a menor ideia de se é verdade ou não, sabe? E não necessariamente ser ruim, né? Então, sei lá, eu acho que esse é o ponto que eu queria trazer hoje. Desconfiem da ciência e façam o seu mapa astral. Acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Só queria ressaltar que eu fiquei muito feliz com a participação do Jabu nessa apresentação. Ok. Ele tá aí? Por favor. Ah, sim. Ele tá comendo minha planta, filho da mãe. Vem cá, Jabu. Vem. Vem cá. Vem cá, safado. Tá aqui, barrigudo. Gente, Olha esse só é o que coisa Jabu, ele fofinha. está comendo meu dedo. Eu acho que já valeu a noite. Muito obrigado, Lucas, pela apresentação. Eu acho que, eu tenho certeza que abalou mundos aqui. Tem informações que eu não sabia. Eu não fazia ideia desse problema da multiplicidade. E complementando, inclusive, sobre o que você falou de redes neurais, para quem não sabe como redes neurais são feitas, é um monte de regressão linear, uma encaixada na outra e faz stack de regressão linear e manda ver. Então, Só, assim, não são regressões lineares, tá? não, São matrizes e você tira a linearidade mudando o neurônio, né? Então, tipo assim, é uma coisa completamente diferente. mas o problema se aplica a também. Não temos demonstração disso. Não só tem da demonstração regressão disso? linear. Não, porque é difícil. Ah, Entendeu? Tá em aberto. que Você tem legal. uma pergunta, Rachel? Sim, eu tenho uma pergunta. Primeiro, queria dizer que a apresentação foi muito boa, assim, e, tipo, abalou também meu coração. Ficou abalado até agora. Mas eu queria dizer que, tipo, eu fico pensando, dentro desse debate, onde que, tipo, entra, tipo, a questão da ciência e a gente tá vivendo a pandemia, tem a questão das pessoas que não querem se vacinar e como que, tipo, tudo isso se conecta, sabe? Então, tipo assim, eu apresentei isso aqui, né, porque eu sei que vocês não são essas pessoas. Mas óbvio que se eu estivesse nesse grupo de pessoas, eu ia falar, meu Deus do céu, sei lá, Newton é Deus. E é isso aí. Foi exatamente o que eu pensei. Tem que estar no grupo certo para falar isso. Olavo estava certo. Não, Olavo não tá certo, gente. Olavo não tá certo. Pode falar, Marte. Eu acho que não é uma questão de desmerecer a ciência, né? É uma questão de é uma questão de desmerecer a ciência. É uma questão de não deixar ela ser overrated do jeito que ela é e também de não desmerecer outras formas enfim, de se produzir conhecimento e de se pensar, né? Para isso, você precisa discutir outras coisas também, né? Inclusive, qual que é a contribuição da ciência e qual que é a palavra contrária à contribuição? Enfim, o antônimo de contribuição aí também, que, de certa forma, ela gera. Vacilo. A partir do momento que a gente fica cego numa crença, que no caso o método científico né? A gente perde um pouco da perspectiva, então é sempre bom questionar as coisas. Acho que é isso. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu queria fazer uma consideração aí. Claro, fica à vontade. O Feynman, numa daquelas palestras monstras dele, explicando o que é ciência,
ele fala que o primeiro passo do método científico é se adivinha a resposta. E, de fato, é o que é feito, né? E aí cabe essa questão do pensamento mágico. E me parece que ela está restrita a essa fase do método científico. Porque a partir daí passa a ser uma questão de validar ou não aquela questão que foi sonhada, digamos assim. Assim, mas o ponto é que é mais profundo que isso, né? Claro que você pode achar que é uma coisa, chutar que é isso e tal, e depois fazer. Se não me engano, quando ele fala disso, ele não está falando exatamente de ciência nesse sentido de explorar dados, que é o que eu discuti aqui, né, de análise de dados, análise exploratória. Ele está falando um pouco mais de física, né? Então, assim, você vai ter alguma hipótese sobre o seu modelo e tal, vai ter uma hipótese sobre as coisas que funcionam ali, você quer chegar em algum lugar e você vai construir o seu teorema naquela direção, né? Se não me engano, ele fala, inclusive, que a verdade é um atrator muito forte, né, nessa mesma palestra. Mas é um problema diferente, porque aqui o ponto é que, tipo, mesmo se você fizer tudo certo, tudo assim, by the book, vai dar errado. Quer dizer, não vai dar errado, mas tem uma chance de dar errado. Entendeu? Então, tipo, a ciência falha e ela tem falhas que são inerentes do método. Ok? Não são coisas que dá para você tentar ir melhorando e tal. E até ciências como a física, né, que o pessoal bota muita fé porque não é tão subjetivo, também tem esse tipo de problema. É assim, um problema de como dados se organizam. Sabe? Não é uma coisa que tem como lutar contra. Sim, ou limitações do critério. Por exemplo, a reproduzibilidade ela só pode ser utilizada se você conseguir reproduzir aquilo. Se não tiver como só que reproduzir, mesmo se você conseguir, ela ainda pode falhar. Mesmo se conseguir, pode falhar. A verificação idem, né? Isso. Sim. Aí é um segundo ponto, né? A questão de ver se é desconstrutível os próprios pilares do método. Eu separei em duas críticas, né? A crítica fácil, que é essa crítica aí, de que a gente pode só tá fazendo errado, tá fazendo mal feito e tal, e essa crítica mais complicada, que são os artefatos, que são propriedades de dados de fato, né? Mas é isso aí, é nesse sentido aí. O que você ia falar, Matrix? Perfeito. Obrigado pela apresentação, muito, muito interessante. Valeu. Eu ia perguntar que, sobre isso, a segunda crítica, por exemplo, a questão dos 95%/5%, elas não se alteram com a quantidade de amostras, né? Ou se alteram? Não. Então, o ponto é o seguinte, tipo assim... se você tiver um número infinito de amostras. Isso. Se você tiver um número infinito de amostras, você consegue mostrar o que te der vontade. Mas o hype é o seguinte... Quer dizer, não que te dê vontade, depende muito da distribuição que está ali embaixo. Mas se for uma distribuição subgaussiana, você consegue. O que acontece? Por exemplo, um teste é você fixa um N, pega aquele conjunto de dados e bota no teste, ok? Mas, por exemplo, se eu fixei o N, só que agora eu pego Por exemplo, eu posso fazer o teste usando uma amostra, ok? Testei. Agora eu pego essa amostra que eu já tinha usado e agora boto mais uma, testo. Agora 3, testo. 4, testo. 5, testo. Cada um desses testes para um N fixo tem uma chance de 5% de retornar que a média lá não é zero, né? Só que o conjunto desses testes todos, claro que não é independente, né? Pra você só fazer um produtinho lá e mostrar que o negócio vai exponencialmente para a sua chance de errar. Mas existe certa correlação aqui e tal, certo nível de independência que você pode, de fato, falar que com muitas amostras, muitos testes ali, em algum momento você chega. E olha que aqui eu estou aumentando o meu conjunto de teste sempre de 1 em 1, né? Mantendo os caras. Eu ainda podia permutar aqui dentro. Se eu permutar aqui dentro, aí eu faço o que te der vontade. Muito mais rápido. Eu só queria ressaltar o que a Luísa falou ali nos comentários, que a ciência é imperfeita, mas é o melhor que a gente tem.
depois dos horóscopos. Exatamente. Muito bom. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Porque agora a gente não tem mais palestras programadas para hoje, então a gente pode continuar conversando, discutindo, processar um pouco dessa quantidade de informações que foram passadas para a gente hoje, né? Porque foram densas as palestras e muito, muito boas. Então, se mais alguém tiver alguma coisa para falar, quiser mandar mensagem no chat ou quiser abrir o microfone, abrir a câmera, agora é a hora que a gente tem para relembrar de que existem outras pessoas nesse mundo além da nossa família. Eu queria que todo mundo abrisse a câmera pra gente tirar uma fotinha, seria muito bom com todo mundo, muita gente linda, muita gente que eu não conheço pessoalmente, pode ser linda pela internet, mas pode ser um cachorro na vida real. Então, que também pode ser bonito, obviamente, gosto de cachorros, mas, né, podem não ser tão bonitos assim. Pessoas, liguem as câmeras, vamos tirar uma fotinha, celebrar nossa presença aqui. Beleza é construção social. Pode ficar à Não, vontade. sem dúvida, eu tô dizendo o meu padrão, a minha função, gente. Tá? Porque é a minha função de interesse. Assim, eu não tenho amigos feios. Então, para ter amizade, tem que ter beleza. Desculpa, é o meu padrão, né? É um corte, cara. Todos nós temos os nossos recortes, né? Só também relembrar que todos os dias dessa semana a gente vai ter palestras e todas vão ser tão boas quanto as que a gente teve hoje. E todas vão acontecer depois das 6, né? Hoje a gente não pôde transmitir pelo YouTube, mas a partir de amanhã a ideia é que a gente consiga transmitir pelo YouTube também, coisa que. Problemas de tecnologia, né? Pera, eu tô lendo aí, calma aí. Então, Lucas, responda a Thalita que mandou ali Alguém mandou alguma coisa? no chat. Cadê? A diferença da anticiência e do pensamento mágico seria a doutrinação? Assim, eu fui doutrinado para pensar como um cientista. Eu também. Então, eu acho que não. Os dois processos são ideológicos, né? É. Os dois processos. Não existe assim, espaço fora disso. Uma coisa muito interessante, um negócio interessante sobre isso é que, eu não sei se sabe, mas sei lá, Galton, Fischer, sei lá, a maioria das pessoas que começaram a inventar a estatística, eles na verdade não faziam parte de uma sociedade estatística, faziam parte de uma sociedade de eugenistas, né? E até hoje, a Sociedade Britânica de Estatística, sei lá, que só mudou o nome, porque antes era de eugenia, é a mesma. Então, assim, também tem esse ponto que às vezes é interessante de ressaltar. Não. Pois é, inclusive na questão do que nós estamos vivendo hoje, desse fenômeno que a gente está chamando de negacionismo, o gancho do negacionista está aí mesmo. Tem um cara que faz umas lives aí, chama Giraldelli, ele é filósofo. Ele explica por que a gente não consegue tirar o Bolsonaro. Porque a gente fica batendo na tecla, martelando num ponto errado. Ele não é negacionista no sentido de que ele nega a ciência. Ele é negacionista no sentido de que ele escolhe a ciência do jeito que ele precisa. Ele não está dizendo que você não tem que se vacinar, ele está dizendo que quem tem que decidir isso é seu médico. Compreende a diferença? E aí ele escapa, está o tempo todo escapando. Então, isso é um ponto importante ser levantado também. É isso a quantidade de pessoas que vão abrir a câmera, eu acredito, então.
É isso? Eu Já tô tenho tirando um comentário. prints, tá? Eu já tô... Eu tenho um comentário muito importante para fazer. Pode ficar à Luiz, vontade. seu lacinho tá muito bonito. Sim, maravilhoso. Né? Todos os sentidos. Não vi, mas tenho certeza que Beijo, está. saudades. Eu vou aproveitar que foi tocado no assunto da eugenia ali e tem um podcast que... Eu sou a pessoa do podcast, eu sempre recomendo podcast, né? O nome do podcast se chama Ciência Suja e ele fala justamente de coisas que já foram aceitas pela ciência e que hoje a gente vê o quão absurdo foram. O primeiro episódio ele fala justamente da eugenia que o Lucas citou, que os criadores da estatística acreditavam nessa loucura. Então, é muito bom você ver que ao longo do tempo a ciência muda e que talvez o que a gente acredita não seja tão certo assim. É bom questionar aquilo que a gente acredita, né? Como a Thalita falou antes, questionar as certezas que a gente tem. Acho que é isso. Mas alguém tem alguma colocação? Pode ficar à vontade, gente. Aqui é um espaço aberto. Se ninguém falar nada, o Pel pode continuar mostrando o gatinho. Eu acho que vai entreter todo mundo. Pô, tá complicado, mas tá agitado, velho. Façam poses. Já tiraram uma poses. foto? Eu tô tirando ao tempo todo. Então, assim, o que então é vamos isso fazer. aí, ó. Poses. Vamos poses, ó. Iban. Eu não consigo tirar print se eu usar as duas mãos. Então, alguém, por favor. Ai, meu Deus. Tirei. É isso, gente. Pra mim é isso. Estou levando um punhada na cara aqui. Foi muito bom. Manhã, a semana é maravilhosa. Então, se mais ninguém tiver nada a acrescentar, eu acho que a gente vai terminar oficialmente a programação de hoje. Mas a sala vai estar aqui, ninguém precisa ir embora, a gente pode continuar conversando, falando besteira. Eu estava com um chopp aqui agora, eu estava bebendo enquanto eu vi a palestra, que foi maravilhosa. Então, é isso. Dia a dia, né? Então, né? Acender umzinho. Muito obrigado. Segunda-feira, né? Tem que conversar bem. Exatamente. Então, obrigado a todos pela presença, obrigado aos palestrantes. Então, é isso. Amanhã a gente vai ter mais, no mesmo horário, às 6 da tarde, com outras palestras maravilhosas, que agora eu não sei quem que vai palestrar amanhã, mas eu posso ver. Amanhã, o host que não sabe quem vai palestrar, né? É esse tipo de host que eu sou, gente. Amanhã a gente vai ter o Nicolas e o Gabriel Ubiratã palestrando. Nicolas, eu não lembro qual vai ser a palestra. Gabriel vai falar sobre cores, que vai ser... Eu estava acompanhando um pouco mais de perto. Mas acho que é isso. Deixa eu achar aqui quem que o Nicolas vai fazer. Agora pode conversar, gente. Acabou. Pode beber, ficar à vontade. Tchau, gente. Bebam água, se hidratem. Usem drogas mais... Beijinho aí. De um jeito cauteloso. Até mais, gente. Tchau, galera. Muito bom rever vocês. Até mais. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Eu vou ficar por aqui. Se vocês quiserem conversar, eu tô disponível.